Governador, quais os motivos reais que levaram o ex-presidente Geisel a desmembrar o estado de Mato Grosso? Até agora a sociedade brasileira não entendeu por que desse desmembramento. Eu acredito que o motivo principal era justamente permitir que o estado de Mato Grosso, esta região remanescente ao norte, tivesse mais atenção dos seus administradores para favorecer melhor o seu desenvolvimento. Havia uma concepção de que isto seria desnecessário. Num projeto de planejamento integrado, bem feito, não haveria necessidade de multiplicar-se despesas de administração com 2 estados, despesa essa que poderia ser concentrada no próprio processo de desenvolvimento. No entanto, nós temos hoje a certeza, por força dos frutos alcançados, de que o resultado é compensatório. Mato Grosso passou a ter uma vida própria mais intensa na região norte, favorecendo sobremaneira o seu desenvolvimento. Acredito que esta tenha sido a aspiração do Sr. Excelência, o Presidente da República, e, inclusive porque o Sul era um estado que já nascia, emancipava-se maduramente, com superioridade numérica de pessoas, como também superioridade financeira. Porque até agora a coletividade brasileira não tem entendido aí essa divisão, até por nomenclatura. A população ainda confunde Mato Grosso do Sul com Mato Grosso. Porque Mato Grosso é um estado que não sofreu alteração na sua parte legal. O Mato Grosso do Sul, sim, foi um estado desmembrado do território de Mato Grosso. Por isso teve uma outra nomenclatura. Eu fui, meu modo de entender, que não deveria se chamar Mato Grosso do Sul. Talvez se chamasse Estado de Campo Grande ou então Estado de Maracaju, nomes que seriam perfeitamente viáveis, funções da região. No entanto, nós estamos caminhando quase que para a necessidade de aditar ao nome de Mato Grosso a palavra do Norte, porque, de um modo geral, há uma confusão muito grande. E para eliminar essa confusão, nós vamos ter, talvez, que encaixar na palavra Estado de Mato Grosso, também Mato Grosso do Norte. Doutor Frederico, para nós aqui em São Paulo, distantes dos problemas lá de Mato Grosso, nos parece que o senhor herdou a pior parte do bolo. Que, na realidade, a impressão que a gente tem aqui é que Mato Grosso do Sul é a parte mais desenvolvida do estado. Então, foi um quinhão, digamos assim, privilegiado que sobrou para Campo Grande administrar. O Mato Grosso, propriamente dito, nos parece que estava restrito a Cuiabá, que, enfim, era a capital que todo mundo conhecia. Por aqui fala-se muito nos problemas de Mato Grosso. E fala-se que a terra em Mato Grosso, o problema fundiário, é terrível. Tanto assim que nós, paulistas, brincamos dizendo que nós estamos comprando a 3ª prateleira no estado do Mato Grosso, porque a terra é vendida 3, 4 vezes. Como é que está o problema fundiário em Mato Grosso? Em primeiro lugar, eu quero dizer que nós não herdamos a pior parte do bolo. Acontece que o bolo para Mato Grosso do Sul era um bolo que já estava preparado, já estava na hora de se alimentar a todo mundo. E o bolo do Mato Grosso em si, ele estava no seu preparo ainda, de maneira que ele poderá alimentar, dada a extensão e a potencialidade do Estado, a uma população muito maior, gerando riquezas muito maiores. No que diz respeito à parte fundiária, ela é uma parte grave. Nós temos hoje no Estado de Mato Grosso cerca de 115 polos de conflitos sociais. Estamos estudando as suas soluções. Mas, em termos de terras para venda, no 1º, 2º, 3º andar, 4º andar, isso existe. Mas existe, eu acho que existiu em todas as partes do Brasil onde houve corrida para terras. Nós estamos, na medida do possível, rigorosamente controlando as vendas de terras quando tituladas pelo governo. Aquelas que já foram tituladas há muito tempo, que estão na justiça por processos vários, essas temos que aguardar a solução da justiça para que se esclareçam os verdadeiros donos e as possibilidades de utilização. Mas, governadora, e a violência que medra nesses 115 focos de conflito social envolvendo poceiros, envolvendo proprietários da gás, como o senhor aparelhou a sua polícia, como o senhor tem contido essa onda de violência que existe em Mato Grosso? O senhor sabe disso? Eu acho que essa violência não pode ser contida a peso de bala.
de polícia. Em muitos Não, casos mas é tem que sido. está, onde há conflito, sempre surge um problema mais grave nesse Sim, mas sentido. o papel de árbitro do senhor como governador, O papel de árbitro... qual a sua orientação para o seu secretário de Justiça para conter essa violência? São 115 focos num estado novo. Olha, é um absurdo, doutor Frederico. Pois eu vou lhe dizer como que nós fizemos. Criamos uma comissão, a primeira do Estado, de alto nível, dirigida pelo vice-governador do Estado, para fazer o levantamento de todas as áreas de conflito social, por força de posse de terras. Mas o seu governo tem estrutura Vamos chegar lá. para medir direitinho? Porque vamos antigamente chegar lá. fazia tudo errado. Há condições? O senhor Há tem condições, estrutura? por que não? O Eu acho- governo tem condições Claro de fazer que isso? deve ter, tem que ter. O senhor herdou um déficit violento, doutor. O senhor falou em despesa, para diminuir despesa com a divisão do Estado, mas o senhor está com um problema muito grave. Onde é que o senhor está buscando o dinheiro para resolver esses problemas? Meu amigo Zé Carlos, se não tivesse problema, não precisava de governo. Esse é o modo de entender. Então, E o eu quero governo saber tem o que o governo obrigação... está fazendo. Sim, o governo tem obrigação de justamente assentar as bases para resolver o problema. E é o que nós temos procurado fazer. A identificação dos polos de conflito é o passo número 1. Depois de identificado, o levantamento legal das áreas, para ver como solucionar os problemas. E, após isso, então, encontrar a fórmula mais apropriada. Ela é variada. Por exemplo, Fazenda Floresta em Rondonópolis. 1853 pessoas, poceiros de uma fazenda Cascata e Floresta, em Rondonópolis. Chegou a fase judicial justamente, de reintegração de posse, em que o oficial de justiça vai com o seu mandato e não é cumprido. Aí a justiça requer força policial do Estado para desalojar os poceiros. E o senhor aparelhou a sua força policial? Pelo contrário. Porque ela... Pelo contrário, neguei com o risco de... funcionou até agora. Sim, mas espera lá, mas eu neguei a força policial com o risco de Ah, então não funcionou porque o senhor negou? É claro. Ah, bom. Porque até hoje a sua polícia tem sido acusada de negligência, de inoperância, e agora o senhor mesmo, governador do Estado, confirma que o senhor é que impediu. Bem, é claro, neste caso específico eu impedi. Por quê? Porque eu não podia botar 1.853 pessoas na rua, sem assistência nenhuma, sem amparo nenhum. Então, o que precisa fazer? Duas coisas para não conflitar o direito civil da propriedade e o direito daquele homem que precisa ser assistido socialmente. Então, como fazer isso? Nós estamos agora num processo integrado com o INCRA para justamente examinar a posse real da área, ver a quem ela pertence, há conflitos de superposição de títulos. Depois disso, fazer uma permuta dessa área com esses proprietários para outras regiões e ali mesmo, assentar os devidos poceiros. Enfim, esse problema vai se alongar por muito tempo ainda. Absolutamente. Ele está há 12 anos na Justiça, nós pretendemos resolvê-lo neste ano. Vereador, vamos falar. Um ano depois de desmembrado, qual o resultado efetivo dessa divisão territorial do Estado de Mato Grosso? Que, na verdade, o senhor herdou o lado fundiário. Em Mato Grosso do Sul ficou com a área industrializada, que fatura mais em ICM, em tributos. Olha, o resultado efetivo, ele não pode ser medido assim rapidamente. Mas nós poderíamos dizer que o crescimento de Mato Grosso está surpreendendo até a nós mesmos. Apenas com o dado comparativo para análise e apreciação dessa situação. O ICM, que é o imposto legítimo, que representa justamente o crescimento comercial, de produção e de comércio e de indústria no Estado, em 79 foi 117% mais alto que a arrecadação de 78. Mas esse crescimento foi vegetativo ou foi Não. inflacionado? Ele justamente já, claro, a inflação está computada no contexto. Mas se eu fosse só vegetativo, ele seria talvez aí da ordem de 60%. Ele teve de fato um acréscimo violento por força da expansão da área agricultada no Estado. Qual o orçamento hoje do Estado de Mato Grosso? O orçamento integrado, quer dizer, inclusive incorporando a das empresas, nós vamos a 14 bilhões de cruzeiros. 14 bilhões. E o Estado de Mato Grosso do Sul? Bem, eu não conheço o orçamento do Estado de Mato Grosso do Sul. Não tem mais ou menos um parâmetro? Não, deve ser mais ou menos equivalente. Certo. E com que recursos o senhor pretende montar sua máquina administrativa para desenvolver esses grandes projetos de estruturação do novo Estado? É evidente que o Estado hoje é deficitário. E sendo deficitário, nós precisamos do governo federal.
Só para custeio este ano nós receberemos um repasse da ordem de 1 bilhão e 400 milhões de cruzeiros. Se para custeio é preciso dinheiro federal, quanto mais para investimento. Porque me parece que, na verdade, esse desmembramento do Estado ainda não se completou na filosofia de estruturar a região como produtora agrícola e como produtora industrial, que era o objetivo do governo. Não, isto vai sendo projetado gradativamente. E a iniciativa privada é a grande propulsora desse processo. Depende do governo ter a capacidade de favorecer a infraestrutura adequada de transporte e energia para que a iniciativa privada faça daquele estado um estado milagroso em termos de produção da noite para o dia. Mato Grosso, de fato, desenvolve aceleradamente devido à grande entrada de pessoas que vêm de todos os recantos do país para o nosso estado. Isto sem fantasia alguma. É a realidade. Doutor Frederico, o senhor tocou num ponto muito importante. Para que qualquer estado tenha o seu desenvolvimento equilibrado, é fundamental o investimento externo. Externo eu quero dizer de outro estado, não necessariamente do exterior. Nesse seu primeiro ano de administração no governo de Mato Grosso, o que foi feito em termos de facilitar a entrada de capitais de fora para investimentos no estado? E que tipos de investimento podem ser feitos lá? Olha, eu acho que Mato Grosso, por si só, já é uma oferta valiosa para quem quer que seja, que queira aplicar seu capital bem aplicado. Pois que lá existe terra em fartura e existe potencialidades para desenvolvimento, seja na agricultura, na pecuária, na indústria extrativa ou na indústria de beneficiamento de matéria-prima. Não há nenhuma espécie de incentivo do governo do estado? Existe incentivo da área federal, porque Mato Grosso hoje todo alcança o incentivo da área da Sudã. 50% de investimento em termos de imposto de renda. No estado propriamente dito, o incentivo que poderia ser dado em termos de ICM, e eu não pretendo isentar ICM, pois é a única fonte de receita do estado. Agora, pretende-se, e como nós já estamos fazendo, é estabelecer fórmulas de pagamento do imposto que resultem em incentivo. Por exemplo, madeira, que é um grave problema existente. Eu estou já em fase de ultimação de um projeto de lei em que a madeira beneficiada no estado só vai pagar o ICM na sua última comercialização. Não na compra das toras, aumentando assim o capital de giro do empresário. Doutor Frederico, o senhor falou no desmatamento. A empresa Sharp comprou 1 milhão de hectares lá na região norte do seu estado. Não comprou. Como foi? Não comprou. Não comprou. O que houve foi o seguinte, no governo do Dr. Fragelli, em 1973, foi feita uma licitação para colonização de áreas no estado de Mato Grosso. Enfim, a Sharp tem a posse de 1 milhão de hectares. Não tem, não. Eu vou lhe explicar. É aí que está o negócio, porque esse é um assunto polêmico e nacional hoje. Com a Triguaçu de Paraná agora? É uma ferida grave. Peraí. Mas não é assim um assunto também. que eu gostaria de ser, o senhor esclarecesse. Pois certo, mas o governo não está dormindo assim, não. Nós fizemos, sem dúvida alguma, um movimento esses dias para impedir que a comercialização dessas terras houvesse. E dizia... O senhor confirma, então, que existem negociações entre a Sharp e a Cotriguaçu, a cooperativa? Talvez... Não, talvez houvesse não. Vamos saber positivamente. Intenção para isso. Se o senhor, nesses dias, tomou uma posição a nível de governo dentro desse assunto, existe a negociação. Mas você me deixa falar, fazendo favor? Faça favor. Então, muito bem. A Sharp, ela entrou agora, mas tem uma história para ser contada. Primeiramente foi uma firma que tirou do Estado, contratou com o Estado a colonização de 1 milhão de hectares. Uma firma que se chamava Renda Mil. E essa firma não fez nada, apenas vendeu o controle acionário da firma, porque não podia vender as terras, para um outro grupo aqui de São Paulo, que criou uma firma chamada Otissar S.A. E esta firma, nas vésperas de vencer o contrato de concessão para a colonização, vendeu o controle acionário. Olha a burla, como que se faz a burla para poder fazer negócios de especulações. E vendeu o controle acionário da Otissar para a Cotriguaçu. Nós estamos justamente lutando com a Cotriguaçu porque nós entendemos que o Estado do Mato Grosso foi lesado no processo. E foi. Foi lesado por quê? Violentamente lesado. Mas foi lesado por quê? Primeiro porque já estava vencido o contrato da concessão. Essas terras deveriam reverter ao patrimônio do Estado. E segundo, porque houve uma negociação de especulações imobiliárias que quem usufruiu os benefícios disso foram os comerciantes no negócio, não o Estado.
E terceiro, porque não houve colonização nenhuma. Mas houve desmatamento, inclusive. Não, lá não houve nada. Aí que está a burla de tudo. Então, a Cotriguaçu entendeu que deveria fazer um processo de licitação para obter grupos financeiros sólidos que formalizassem um processo de colonização junto consigo. Mas nós não acreditamos nesse tipo de acordo e não concordamos com ele. E o senhor não acreditando nesse Bom, acordo? Não acreditando, E não crendo justamente nesse acordo, qual será a solução para o problema daquele 1 milhão de hectares? A solução está em vias de ser obtida por esses dias. Na justiça? Não. Entra o Estado de Mato Grosso, Cotriguaçu e INCRA, num processo de... a Sharp está fora desse... A Sharp está fora, completamente fora. Aquela situação de especulação que entraram 5 grandes grupos, inclusive a Sharp, foi completamente eliminado do processo. Quando houve a reunião da Cotriguaçu Cooperativa em Cascavel para resolver esse problema, o secretário de Justiça de Mato Grosso surgiu lá de improviso e de surpresa para acompanhar o problema. E parece que aí entrou-se um elemento que soprou farofa no negócio. Não, enfim, está em cima do problema e vai claro, ter uma solução. Claro, nós não Ótimo, podemos permitir isso nos que isso agrada. aconteça. Agora, o Antônio Figueiredo falou na captação de recursos em Mato Grosso, de como o senhor levará a capitais. Agora, tem um problema. Lá na região norte, lá Aripuanã, por exemplo, o senhor sabe que o contrabando do ouro, o contrabando do diamante, o senhor tem quase 5 mil garimpeiros ali contrabandeando ouro. Quer dizer, esse é um dos grandes problemas. Como o seu governo poderá deter esse contrabando, essa evasão? E ouro hoje tem um valor extraordinário. Isso aí foi uma coisa que surgiu inesperadamente. Gritaram em rádios em outros estados, inclusive no Pará, de que existia ouro em Mato Grosso, no norte de Mato Grosso, no município de Aripuanã. Muito bem, e para lá afluíram imediatamente milhares de garimpeiros de várias regiões do país. É uma aventura. Mas existe o ouro lá? Existe. Tá Tanto comprovado. existe que está saindo de lá 30, 40 quilos por mês. Agora, uma parte sai pelo mercado comum, outra sai clandestinamente. E agora, a parte de fiscalização nesse setor ainda é muito precária e insuficiente. É preciso se montar um esquema não só financeiro de governo, como também de policiamento para que isso seja controlado. E é importante, porque é uma economia que sai do Estado e do Brasil. Nós temos que atender a isso com uma certa urgência. Qual o maior problema que o senhor enfrenta hoje em Mato Grosso? É de produção ou de escoamento da produção por falta de rodovias? Eu acredito que um problema depende do outro. O escoamento da produção é um fato de graves consequências que devem ser analisados mais profundamente. Porque as nossas estradas não são de primeira categoria. E nós temos pouquíssima quilometragem em asfalto. E para que este escoamento seja mais econômico, é preciso que se tenha estrada de primeira categoria. Infelizmente, o Estado ainda não tem alcançado grandes apoios nesse sentido. A não ser agora a 364, que o presidente João Batista Figueiredo determinou o asfaltamento. Mas ela terá no Estado de Mato Grosso apenas uns 800 quilômetros. Os outros 800 e poucos quilômetros desenvolverão um estado vizinho, como o território de Rondônia. Cuiabá, Porto Velho, essa estrada. Ela será de grande utilidade, mas eu preciso de muitas outras. Aquela 163 fatídica que a nação inteira conheceu, completamente isolada, aquela região norte do estado por causa das chuvas, é preciso um trato mais apurado. Nós estamos pedindo insistentemente ao governo federal que nos dê justamente a pavimentação dos troncos federais no estado, que o resto será facilmente atendido pelo governo e pela própria iniciativa privada. Estrada é um elemento de primeiríssima grandeza no estado de Mato Grosso. Governador Frederico Campos, 2 questões. Primeiro, o senhor disse neste programa que a Sharp não tinha envolvimento nenhum com a Cotriguaçu.
Entretanto, eu tenho informações seguras de que ela foi chamada a negociar pela Cotriguaçu. E tenho mais informações ainda, que por sua ordem houve interferência do seu governo e foi impedido o negócio. Eu queria que o senhor me confirmasse isso. E depois eu tenho uma outra pergunta para fazer. Eu confirmo as duas coisas. Em primeiro lugar, a Sharp, de fato, ela foi chamada como uma empresa que poderia, talvez, entrar no esquema da Cotriguaçu, de colonização, e entrar financeiramente. Mas eu acredito que não. Eu acredito que ali haveria mais especulação imobiliária. Daí a nossa interferência. Agora, a Sharp se desinteressou pelo negócio. E a Cotriguaçu continua agora a dialogar com o governo do Estado. Se não houver colonização nos termos ideais e de interesse do Estado, nós faremos a denúncia do contrato inicial na Justiça. E, governador, eu falei do contrabando, do desvio do ouro tirado em Aripuanã, lá na região norte do seu estado. Eu falei dos garimpeiros que desviam diamante lá do seu estado. E o senhor tem hoje, nos limites do seu estado de fronteira, Cáceres e Vila Bela da Santíssima Trindade. Santíssima Trindade. E aquele enorme contrabando de automóveis que vai para lá, que vai para a Bolívia, e o tóxico que entra no Brasil contrabandeado. O que o senhor, como governador, fez para impedir isso, que é assombroso? No mundo inteiro não existe um tamanho contrabando como no seu estado? Não acredito que não seja tanto assim. Não é mas assim. Mas que ele era violento. É assim. Mas nós pusemos, foi polícia nas fronteiras. É isso. O senhor aumentou o contingente policiamento na fronteira, revistando tudo quanto é carro que passa. O senhor diminuiu em quanto, por exemplo? Olha, eu acredito... O contrabando de carro, a entrada de Eu acredito que tenha diminuído aí 90% do contrabando existente. Olha, se isso é verdade, eu parabenizo, porque eu conheço lá e sei que o contrabando é violento. Bom, quando for lá novamente, eu terei prazer em mostrar todos os dados. Eu vou sempre lá, só sabe. Eu sei. Agora o que precisa é a gente ter um contato que não seja só aquele contactozinho turístico, mas também um contato que nos permita a possibilidade de mostrar alguma coisa efetiva do que Não, mas eu me interesso também pelo turismo. Na Chapada do Guimarães, aquele convênio que se fez, vocês deram 200 milhões num plano de turismo, a Embratur deu 500 mil cruzeiros, se não me engano. Como é que ficou aquilo? Bem, nós cumprimos a nossa parte. O asfalto está chegando em Chapada dos Guimarães. E a Embratur também cumpriu a sua parte. Com 500 mil cruzeiros? Com 500 mil cruzeiros? Mas o que você quer? Mas o que dá 500 Foi mil assinado cruzeiros, um convênio. Foi assinado um convênio nesses E moldes. vocês aceitaram? Bom, vocês não, o governo... Foi assinado e foi cumprido. Agora, o que não pode é ficar só nisso. Porque, afinal de contas, para um Estado carente, ele ficar com a parte mais pesada, a parte do leão, não dá certo. Eu acho que nós deveríamos ter um pouquinho mais de apoio nessa parte do turismo. Mais tarde eu vou voltar. E eu acredito que nós vamos conseguir alguma coisa este ano nesse sentido. Vamos a ver. Eu estou brigando também, se quiserem me ajudar a brigar para melhorar o turismo do Mato Grosso, cuja potencialidade é fabulosa, eu fico grato. Governador, nessa primeira intervenção, de início, eu quero deixar claro que em relação à Chapada dos Guimarães, eu nada tenho a ver, infelizmente, com isso. Governador, revelam alguns observadores políticos que o governador Paulo Salim Maluf está montando em todos os estados brasileiros uma verdadeira máquina eleitoral com vistas à sucessão do presidente João Figueiredo, embora as eleições sejam indiretas. O senhor é apontado por esses observadores como um dos coordenadores da política do governador Paulo Salim Maluf em Mato Grosso. O senhor confirma ou desmente esta informação? Eu, para ser sintético, eu desminto. Não seja não, pode ser prolixo. Eu desminto a informação. O que acontece é que Paulo Salim Maluf, pela sua maneira de ser, de se apresentar e de defender as causas administrativas e políticas, ele tem sido, por que não dizer a verdade, simpático. E agora, em recente visita a Mato Grosso, ele foi muito recepcionado pelo povo, espontaneamente. Então, eu acredito que ele tenha uma espécie de um carisma, uma mensagem que tenha agradado. Mas o governador Paulo Maluf prometeu ao senhor, nessa visita, que vai perfurar poço de petróleo lá em Mato Grosso. Bem, mas eu que tenho pedido ao governador Paulo Maluf que na sua pesquisa, prospecção de petróleo em áreas de Mato Grosso do Sul e de São Paulo, também reserve um pouco de pesquisa para Mato Grosso, que nós queremos cooperar com o país nesse sentido de fornecer o ouro negro para a utilização dos brasileiros.
Agora, ele, é claro, ele não vai perfurar o petróleo lá, o poço de petróleo, simplesmente porque eu pedi. Os técnicos vão ter que examinar as áreas mais prováveis de existência do óleo para poder Mas, perfurar. governadora, o que vocês precisam lá é de energia. Itaipu não vai suprir as necessidades do seu estado. Ela está muito distante. Esse é o problema. Por que vocês não fizeram pequenas usinas, quer dizer, garantindo a estrutura, o fornecimento de energia? Esse é o principal problema seu lá em Mato Grosso. O problema de energia não é um problema de governo estadual, é um problema nacional. A política de energia é definida pelo órgão federal, pela Eletrobras principalmente. Então, a política energética no Brasil não depende da minha vontade exclusivamente. No entanto, nós estamos lutando para construir 2 usinas no centro de Mato Grosso, que são no Rio Cuiabá, a usina na Guia, e outra no afluente do Cuiabá, que é o Rio Manso. Já estão construindo? Não estão construindo, estamos ainda na fase de estudos e projetos. Bem, está havendo uma intensa luta do governo, junto ao governo federal, para que nós possamos obter os recursos para a construção dessas 2 usinas, que não vai ser muito caro. Mas ele investindo tanto em Itaipu, ele agora, vai essa usina para vocês? mas essa usina para nós é de vital importância, porque não só ela nos fornece energia por vários anos de abastecimento do norte do estado. Qual usina? Essas 2 que nós queremos, Assim, Manso e Guia. Itaipu, porque Itaipu eu sei que não vai suprir vocês. Mas não vai. É muito longe e isso é um problema difícil. Governador, o senhor não respondeu a minha pergunta. O senhor é ou não é o coordenador político do governador Paulo Maluf no estado de Mato Grosso? Até agora não houve nenhuma manifestação do governo Mato Grosso em termos de coordenação da política específica do governador Paulo Maluf em Mato Grosso. Terei prazer em ser o coordenador de uma política desde que ela seja equilibrada num contexto partidário e partindo de cima para baixo. Acho que a participação do governo federal deve existir. Por que eu hei de adotar uma bandeira agora, sem primeiro conhecer o consenso nacional, como é que vai acontecer nesse sentido? Eu ainda não sei nem se vai haver eleição direta do presidente da República. Então eu acho prematura qualquer pronunciamento publicamente nesse sentido. Governador, a classe trabalhadora brasileira está dentro de um movimento reivindicatório, dizem alguns de caráter puramente salarial e outros informam que de caráter político. No seu estado, este movimento está ganhando projeção, está ganhando dimensão? As reivindicações do trabalhador estão se acentuando? Olha, o trabalhador mato-grossense, ele está essencialmente na zona rural, área que ainda não foi agitada no país, em termos salariais. De maneira que nós temos uma certa tranquilidade nesse setor. Em relação ao empresário, o senhor está tranquilo também? Em relação ao empresário, estamos tranquilos. Porque o empresário, ou rural, ou urbano, durante os 15 anos do movimento revolucionário de 64, ele contou com uma série de privilégios. Agora, em que o governo pede a ele alguma contribuição para que participe de forma mais efetiva do processo de abertura proposto e que está em curso pelo presidente João Figueiredo, ele tem se negado, às vezes, a participar disso. Não digo toda a classe empresarial, mas uma boa parcela, e o senhor naturalmente sabe disso, não tem visto isso com bons olhos, esse movimento reivindicatório, e está querendo transferir esse anseio do trabalhador em ganhar um pouco mais para outra área que me parece não ser a verdadeira. O empresário do seu estado está conscientizado da gravidade do momento que nós atravessamos? Claro que está. Claro que está, e ele participa por alguma forma. Por exemplo, o empresário rural. O grande sacrifício do empresário rural, que é o produtor de cereais, é justamente no custo dos seus produtos. Então, um arroz que hoje está saindo para o produtor por quase 500 cruzeiros a saca, e o preço mínimo é 380, ele tem prejuízo. E qual é o empresário que subsiste continuando num processo continuado de prejuízo? Nenhum. Então, há, de fato, um descontentamento nas áreas produtoras e produtoras de grãos, que é importante, não só para a alimentação nacional, como também como base para a exportação, que é a grande meta do nosso presidente. Agora, eu acredito que essa injunção econômica, essas transições políticas e financeiras do país, tem que ter um paradeiro mais na frente e que se encontre um ponto de equilíbrio para isso. Do contrário, de fato, nós poderemos vir a ter problemas na área básica de produção
de grãos. Isso para mim é importante. Mas nesse particular o senhor acha que o empresário está com a razão? Acho que está com a razão. Esse descontentamento dele se justifica? Está com a razão. Agora, nós, Agora, se como ele governo... está com a razão, e o trabalhador? Bom, como nós estamos no governo, não com a obrigação de apenas empunhar uma bandeira para agredir o próprio governo, isso seria uma incoerência. Nós estamos com a responsabilidade de ajudar a encontrar soluções. E esta responsabilidade, evidentemente, que ela não traz uma solução, às vezes, com a rapidez que se deseja. Mas temos mantido contato com as áreas responsáveis nos ministérios correspondentes, justamente para que a solução seja alcançada. A pauta do arroz, por exemplo, ela já foi reduzida em termos de tributação pelo Estado, na fronteira, para poder minorar o problema. Agora, quanto ao transporte, já foi também, com apoio federal, instituído um sistema de transporte mais rápido. Quanto à armazenagem, também uma ação mais direta e mais rápida para que não se perca a produção. Mas, de qualquer forma, ainda existem pontos frágeis que nós temos que estar atentos para resolver. E eu não posso me colocar aqui totalmente do lado de ataque, eu tenho que ajudar a resolver os problemas. Ou então estaria me furtando a minha responsabilidade. Se a situação não se modificar, o senhor admite que possa se repetir em Mato Grosso do Sul o que acaba de ocorrer no Rio Grande do Sul em relação à soja? Acredito que sim, porque Mato Grosso do Sul é um grande produtor de soja. E virá também acontecer no Mato Grosso, já que a permuta de plantação de arroz para a soja é um fato natural e inexorável. Há necessidade, inclusive, do rodízio do plantio. E as grandes extensões de arroz plantado no Mato Grosso têm, naturalmente, que ser sucedidas pela soja. Governador Frederico Campos, vamos ficar ainda um pouquinho no aspecto político que o Almir Guimarães abordou agora há pouco. Qual é a situação do PDS em Mato Grosso, em termos de maioria ou minoria? E eu gostaria que o senhor confirmasse ou negasse acusações que lhe têm sido feitas até aqui em São Paulo, de que o governo de Mato Grosso vem exercendo fortes pressões sobre os prefeitos e, inclusive, em outras áreas também, para obter adesões ao PDS. Isso é verdade? Cada um interpreta como quiser. Eu acho que não é verdade. Eu acho que a situação do PDS em Mato Grosso é excelente. Nós temos, de 24 deputados, nós temos 14 deputados. Na área federal, nós temos 3 deputados federais e 2 senadores. E dos prefeitos municipais, dos 38 prefeitos, nós temos 35. Dos 17 novos municípios, não precisa dizer, nós vamos ter os 17. Agora, o que é claro é que o governo do Estado tenha desenvolvido um trabalho muito mais intenso em relação aos municípios do Estado. Porque eu trabalhar para quem? Para mim? Tem que trabalhar para os municípios. Evidentemente que, ao fazer uma política de base municipalista, eu tenho que estar num bom relacionamento com os prefeitos, vereadores de todos os municípios. Daí a simpatia que fez com que o PDS fosse fortíssimo nas bases políticas do Estado. Não tem nada de pressão, é uma questão só de ação, de trabalho, porque política sem ação e trabalho é uma política que não vai para frente. Mas o senhor não conhece a totalidade dos municípios ainda? Eu conheço a totalidade dos municípios, não conheço a totalidade das cidades de Mato Grosso, mas os municípios eu conheço. Agora, e não basta isso, eu conheço todos os prefeitos e eles todos estão em contato permanente conosco. Eu comprei máquinas e viaturas para estradas e repassei para todos os prefeitos, inclusive os de oposição. Consequência, os 3 prefeitos que eram do antigo MDB, hoje formam conosco no PDS. A exemplo do governador Maluf, o senhor tem adotado lá o governo itinerante também? Não, eu tenho viajado e tenho necessidade de viajar muito, mas não como governo itinerante, levando comigo toda a equipe administrativa. No Mato Grosso isso seria altamente dispendioso. Então eu prefiro fazer a viagem ao estado todo com uma equipe reduzida.
E os problemas que eu capto em todas as regiões, eu transmito para os setores correspondentes para que eles executem as soluções finais. Mas nós vamos abordar agora um assunto explosivo na área jovem. O problema da educação no seu estado. No seu governo, ocorreu lá a primeira greve de professores em todo o território nacional, exato? Não, não foi a primeira greve de professores. Pelo menos Depois os jornais da noticiaram isso e noticiaram mas isso mais. é calúnia. Em consequência dessa greve, o senhor demitiu 13 mil professores. Mas não foi assim. Nós tivemos uma greve de 3 dias, enquanto Minas Gerais foi uma greve prolongadíssima, São Paulo e Goiás e outros estados. Sim, e não precisaria ter a greve, porque já estava resolvido o problema de salário dos professores quando foi feita a greve. Aquilo foi feito mais em apoio aos outros estados, está na cara que foi isso. Agora, o que ocorre... Foi um movimento subversivo? Eu não diria que tivesse sido subversivo, mas um movimento de classe, de apoio a outros estados. Agora, eu demiti também professores, Por quê? mas não foram 13 mil. Quantos foram? Foram num decreto extinguindo os contratos a título precário, porque foi aberto um concurso para professores que há 10 anos não era feito no Estado. Então, eu tinha que fazer o concurso e substituir os professores a título precário por professores concursados. E esta admissão alcançou a 6.200 professores, mas para preenchimento das vagas correspondentes nas escolas. Agora, note bem, existe de fato um número grande de professores atingidos pelo decreto e que não foram aproveitados, nem podem ser aproveitados, porque eram pessoas nomeadas como professores, ganhando 22 horas de salário, ou então 44 horas, mas que não exercitavam as funções de professores. Eram contratados como professores, mas exerciam funções de serventes, funções de escriturários, funções de datilógrafos, essas coisas. Isso chama-se moralizar o serviço público. E é isto que ainda irrita algumas pessoas, Mas pessoas que foram atingidas. E essa sua decisão na demissão desses 6 mil professores irá custar muito caro ao Estado de Mato Grosso? Absolutamente. Porque eles estão movendo um processo contra o Estado. Mas podem mover. É um direito que lhes assiste e eu não nego E se esse direito. ganharem? Não vão ganhar. Não vão ganhar porque não tem base, não Mas tem o senhor está substância. antecipando uma decisão da Justiça? E eu tenho certeza porque esse processo ainda não existe. Existe ameaça. E eu aceito a ameaça porque eu estou estribado naquilo que eu fiz dentro dos caminhos legais. Governador, falando em ameaça, o senhor diminuiu o número, demitiu funcionários da educação. Para conter o contrabando, o senhor aumentou o contingente policial. E com que direito um policial seu foi matar um estudante numa cidade lá do seu estado? É evidente que sem direito nenhum. É evidente que eu não aumentei o contingente policial porque ainda não achei pessoal habilitado. O senhor disse que quisesse tinha ir para a polícia. contido, o senhor disse que estava contendo contrabando de tóxico, de ouro, de diamantes e de automóveis, com policiamento na fronteira. Com policiamento, não quer dizer que eu tenha aumentado o contingente. O senhor não aumentou em nenhuma dessas? Não, eu tenho autorização para aumentar até 500 homens. E a morte? Até 500 homens. E a morte daquele estudante? Me explica direitinho a morte daquele Este é um estudante. problema que me irrita. Porque E a mim também. Eu não posso absolutamente admitir que um estudante seja morto por um policial do Estado. Se ele tivesse sido morto em defesa, legítima defesa, contra um tiroteio, vá lá. Mas simplesmente porque um estudante agrediu o policial sacar da arma e atirar, eu não admito isso. E qual foi a sua providência? A minha contra esse providência é policial? imediatamente a prisão e processo violento em cima, com todas as penalidades cabíveis, inclusive de prisão, e seja lá o que for, julgamento e tudo mais. Porque eu não posso admitir isso, isso eu acho um absurdo, uma barbaridade. A polícia tem uma missão muito difícil, que é manter a segurança e a ordem. E a segurança e a ordem é muito arriscada. Então a polícia enfrenta momentos muito difíceis para si. Mas é preciso que o policial tenha a sensibilidade necessária para distinguir o bandido de um simples rapaz com arrobo de juventude. Porque o senhor também tem um filho que é universitário. Exatamente, eu tenho um filho universitário e eu sei os seus momentos de arrobo, de agitação pessoal, que tem que ser compreendido. Um dos crimes mais absurdos. Então eu não posso admitir isso. Olha, para ser sincero, eu estava viajando aqui no estado do Rio agora, quando eu recebi essa notícia. E eu fiquei gravemente triste nesse sentido, porque eu não posso admitir este tipo de ação da polícia. A polícia em Mato Grosso tem enfrentado situações dificílimas. Ainda ontem recebi comunicação. Um dos garimpeiros lá na região de Aventura
que lá tem o policiamento ainda muito deficiente, lá no agrediu lá um no policial com machado e desferiu várias machadadas na cabeça. Aí, nesse caso, foi o policial a vítima. Agora, é bem verdade que outros policiais defenderam este, matando o agressor. Mas é uma ação de faroeste que existe numa área de aventura, que precisa ser policiada convenientemente. E o senhor não aumentou o seu contingente policial? Não consegui. Eu preciso aumentar, ainda não consegui gente suficiente para isso. Por falta de elementos humanos disponíveis. Agora, eu fui autorizado a este fim pela área federal. Agora, o que ocorre, na verdade, é que o policiamento é necessário. Aquele binômio estudado na Escola Superior de Guerra, desenvolvimento e segurança, é um fato. Eu não posso garantir a um estado grande como o Mato Grosso, em que as distâncias são muito grandes a serem vencidas, em que as populações ficam muito isoladas, eu não posso garantir um desenvolvimento perfeito sem um perfeito policiamento, uma perfeita segurança. Isto nós vamos conseguir. Estamos lutando para isso. Agora, até lá, nós somos obrigados a tolerar ações violentas que nos descontentam. Governador, me desculpa, o senhor fala tão assim bonitinho que nos